Olá! Hoje eu vou continuar com o assunto de indução, em especial começar a preparar o terreno para a gente chegar numa indução probabilística. O que eu vou falar hoje então é sobre a questão dos silogismos. Se vocês lembrarem, quando a gente falou nas aulas de dedução, o Aristóteles propôs dois silogismos válidos principais. Haviam várias outras formas corretas de raciocínio, mas haviam casos em que não davam silogismos. No entanto, ali pode ser que tenha alguma informação. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, gente, não esqueçam de deixarem que gostou, recomendar o vídeo para quem vocês acharem que pode estar ter interesse no assunto, se inscreverem no canal, apertem também o sino para serem avisados quando tiver algum vídeo novo. Usem conforme vocês acharem mais conveniente. Então vamos lembrar a questão dos silogismos. O que a gente viu sobre eles e o que a gente foi capaz de dizer de silogismos válidos e não válidos quando a gente estava falando de dedução. Se a gente lembrar, se eu tiver a situação em que sempre que A é verdadeiro, B tem que ser verdadeiro, eu tinha dois silogismos que eram possíveis. Eu observo que A é verdadeiro. Bom, se A é verdadeiro e sempre que A é verdadeiro, B é verdadeiro, eu tenho que concluir que B é verdadeiro. O outro silogismo possível era quando eu observo que B é falso. Por quê? Se sempre que A for verdadeiro, B for verdadeiro, e B é falso, não tem como A ser verdadeiro, porque B teria que ser também. Então, sempre que B for falso, eu tenho que concluir nesse caso que A também é falso. Por outro lado, se eu tiver a mesma condição, sempre que A é verdadeiro, B é verdadeiro, e eu sei que B é verdadeiro, eu tenho um caso em que é uma previsão do A, mas não necessariamente eu provei que A é verdadeiro. Aliás, eu não provei que A é verdadeiro. É compatível com A ser verdadeiro? É. Você poderia dizer que de alguma forma torna mais plausível A ser verdadeiro? Torna, sim. Pode ser pequeno, pode ser uma diferença minúscula, quase imperceptível, pode ser uma diferença grande. O quanto isso muda, eu não vou. Não é hoje nessa aula, nesse vídeo que eu vou falar, mas torna A de alguma forma, ou um pouquinho ou muito, mas torna A mais plausível. Da mesma forma, se eu tiver aqui, sempre que A é verdadeiro, B é verdadeiro, e A é falso, eu não tenho como garantir que B seja falso. Não é um silogismo válido. Poderia ser que B ainda assim fosse verdadeiro. Eu sei que sempre que A é verdadeiro, B é. Quando A é falso, a primeira afirmação não me diz nada, na verdade, sobre B. Ainda assim, uma das condições que poderiam fazer A B ser verdadeiro era nos casos em que A é verdadeiro. B pode ser verdadeiro também em outros casos, quando A é falso. Mas eu eliminei do meu conjunto de casos possíveis vários casos onde B era verdadeiro. Então ele se torna mais plausível de ser falso. Por exemplo, se eu te disser que todos os homens são mortais, pegando agora dois exemplos e os nossos dois silogismos que não funcionam, que são não válidos. Sempre se eu dissesse que Sócrates é homem, ele tem que ser mortal. Mas se eu disser que Sócrates é mortal, vale a B, eu não tenho como concluir que Sócrates é um homem. Sócrates poderia ser o nome que eu dei no meu cachorro. Ele é mortal, mas ele não é um ser humano. Então se eu disser que todos os seres humanos são mortais e Sócrates é mortal, bom, isso exclui Sócrates ser, por exemplo, uma pedra. Mas ainda tem tantas possibilidades para quem poderia ser Sócrates que você poderia dizer que sim, aumenta a plausibilidade, mas nem tanto. Talvez. Da mesma forma, se eu disser para vocês que sempre que se é um ser humano, se é mortal, e eu disser para vocês que Sócrates não é um ser humano, eu não tenho como concluir que ele não é mortal.
Novamente, ele podia ser o meu cachorro. Eu também poderia ter dado o nome de Sócrates numa pedra, para a qual não se aplica o conceito de imortalidade. Você poderia dizer, então, ela não é mortal porque, dado que não está viva, a gente não vai dizer que ela vai morrer. Mortal é uma característica daqueles que morrem, e para morrer precisa estar vivo. Então, note que não prova o outro caso, mas torna mais plausível. Se sempre que se é um ser humano é mortal e alguém chamado ou algo chamado Sócrates não é um ser humano, aumenta um pouco as chances dessa coisa ou indivíduo ou animal que a gente está, a qual a gente deu o nome de Sócrates, de não ser mortal. O aumento pode ser muito pequeno, vão ter circunstâncias em que o aumento é grande. Mas o fato é que esses silogismos, que são falsos do ponto de vista da lógica dedutiva, eles valem em indução. Quando a gente quer falar sobre plausibilidade, eles têm informação. Então, quando a gente entra em indução, ao invés de serem silogismos falsos, eles passam a ser chamados de silogismos fracos. Fracos porque eles não têm a mesma força dos silogismos verdadeiros. Eles não provam o que os silogismos fortes provam. Eles te dizem que tem alguma informação que você pode usar para achar que algo é mais plausível, é mais provável ou menos plausível, menos provável. E é só o que eles te dizem. Ainda assim, aumentar as chances e diminuir as chances de alguma coisa ser verdade ajuda a gente a aprender. Eventualmente, se você continuar aumentando chances, aumentando chances, aumentando chances, aumentando chances, você pode chegar perto, ainda que não tenha certeza absoluta, você pode dizer que é extremamente provável que isso seja verdadeiro. E extremamente provável vai te permitir tomar decisões bastante bem fundamentadas, decisões sólidas, ainda que em situações de incerteza. Tomar decisões em situações de incerteza é algo que a gente precisa fazer mesmo quando há bastante incerteza. E a gente vai também voltar sobre isso. Mas vão haver casos em que, mesmo em princípio, de um ponto de vista filosófico, restando algum tipo de dúvida, e esse é o caso padrão sobre o mundo real, a gente vai ter tanta evidência de que algo funciona da forma como a gente acha, que a gente vai poder se comportar quase como tivesse certeza de que aquilo fosse real. Para fazer isso, a gente precisa de fato continuar esse trajeto de investigar plausibilidades. Silogismos fracos são um primeiro ponto para a gente falar sobre algo ser mais plausível ou algo ser menos plausível. Eu vou voltar a falar sobre plausibilidade no próximo vídeo, onde eu quero falar um pouquinho sobre falácias. Porque existem várias coisas que são classificadas como falácias que não são falsas. São silogismos fracos, na verdade. São formas fracas de raciocínio. Porque não provam a conclusão, mas às vezes têm informação sim. Existem também falácias que são formas completamente erradas de raciocinar. Mas a gente tem algumas falácias que são falsas. De um ponto de vista de que, se você achar que ali não tem nenhuma informação, não é verdade. Tem sim. Saber encontrar onde tem informação e o que diz essa informação é o que é fundamental para a gente. No caso das falácias, você concluir que você provou alguma coisa quando você usa um argumento falacioso, qualquer das falácias listadas, você fez errado. Você não prova nada com elas. Você usar alguns tipos de argumentos que as pessoas listam como falácias, mas que contém algum conteúdo informacional para te dizer que, isso não mostra que é verdade, mas torna mais plausível essa ideia, isso não é errado de fazer. A gente volta então a esse tópico no próximo vídeo. Bom, espero que vocês tenham gostado.
como sempre, inscrevam-se, deixem que gostou e até a próxima.